primeiro mandamento dessa segunda tábua, que é o quinto mandamento na ordem sequencial, é o mandamento de honrar o pai e a mãe. Então, o quinto mandamento é honrarás o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí a pergunta 124 diz assim: o que significam as palavras pais e mãe no quinto mandamento? Resposta: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Primeiro, refere-se aos pais biológicos, ao pai e à mãe, como a primeira estrutura de autoridade para nós, como o núcleo da sociedade, que é a família. Então, a primeira estrutura de autoridade para nós são os pais, então fala dos pais biológicos, mas também é um título que se estende para quem exerce para quem está em uma posição superior, tanto em idade como dons, aqui falando dos mais velhos, né, de anciãos também é um título que se aplica a mais velhos, a anciãos, que principalmente têm alguma ligação conosco, ou dons, ou uma posição de autoridade relacionada a dons, ou um exercício de modo geral de autoridade. O mandamento não se restringe aos pais, partem dos pais. Então, pai e mãe significa, primeiro, pai e mãe biológico, mas também significa, também se estende a outros grupos, outros grupos de pessoas que, aí fala, que exercem uma posição em relação a nós pela idade, pelos dons, como ele diz aí, mas também todos os superiores, então aqui é a posição já de superioridade, em idade, então aqui são mais velhos que nós, e dons. Então assim, você repreende um pai como você repreende um irmão? Seu pai, você repreende seu pai como você repreende? Não. Mesmo que você precise fazer uma repreensão, você faz... Não, eu digo uma repreensão, chamar a atenção de alguma coisa. Você pode chamar a atenção de alguma coisa, mas você vai chamar como? Sim, chamar a atenção sobre algum erro, você vai arrumar um jeito, é cheio de dedo para você chamar a atenção. Um pai repreender no sentido de confrontar em algum erro, você tem muito respeito. Não, senhor, meu pai, pense aí, será que não é melhor assim? Pense direito, será que está certo? Entendeu? Arrumando todo um rodeio, um jeito para falar. Sim, exatamente, mas é isso mesmo que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo, quando você for repreender, ele está falando de repreensões. Eu não posso chamar a atenção de um mais velho diante de todas as pessoas. Isso não é bom fazer com ninguém, né? Piorou com a pessoa mais velha. Chama à parte, conversa de uma maneira ordeira, respeitosa, rodeando um pouquinho, diferente do que eu e tu a gente faz, fala logo na cara e na lata, que é já da mesma idade, da mesma iguala. Diferente de você falar com a pessoa mais velha. Porque ele está dizendo que este princípio deve ser observado, certo? Porque também se aplica o título de pai e mãe no quinto mandamento aos superiores em idade. Por exemplo, nessa turbulência que a gente vive política no nosso país, por exemplo, eu vejo a gente deve demonstrar nossa revolta contra a injustiça, contra toda forma de coisa errada, mas eu acho que muitas vezes nós usamos uma certa linguagem que é desonrosa, que não é cristã, certo? Mesmo para demonstrar revolta, mesmo para repreender, mesmo para defender o que é certo, muitas vezes linguagem que nós referimos aos políticos, às autoridades, desrespeitosas, que não é a linguagem adequada para um cristão, certo? Então, a gente precisa ver também isso, a nossa linguagem, porque como que nós vamos ver mais profundamente para frente, né? Como é que a gente honra? A gente não honra só obedecendo. A honra, ela tem várias formas de se expressar. Se eu obedeço, por exemplo, meu pai manda fazer uma coisa, eu faço, tudo bem. Mas quando eu vou falar com meu pai, eu xingo, eu chamo de velho, coroa, gagá, idiota. Isso é honroso? Não é honroso. A linguagem também expressa a honra, porque somos chamados para honrar Deus também com a palavra. O que é que eu falo sobre Ele? Aí eu obedeço a palavra de Deus, mas o que é que eu falo sobre Deus? Quando eu me refiro a Ele, que tipo de linguagem eu uso? A Bíblia fala sobre a linguagem santa, por exemplo. A Bíblia diz que o crente não pode ter linguagem torpe. Torpe é imunda. Torpe é aquilo que é sujo, imoral, perverso, que caracteriza a linguagem dos ímpios. Muitas vezes nós usamos linguagem chula, imoral, que caracteriza os ímpios. Muitas vezes, a volta está certa, mas a expressão está errada. É o pai, o primeiro que fez, aquele que primeiro iniciou, porque geralmente, em termos de dons, está relacionado àquele que começa, aquele que inicia algo, aquele que inventa. A gente fala o quê de Santos Dumont? Que ele é o quê? Pai da aviação. Mas ele não gerou fim nenhum nesse sentido. Mas porque é o primeiro, é o inventor, é o que deu origem àquilo, certo? Então aí, então é um título, pai também é um título a quem exerce algum dom, alguma vocação desse aspecto, tanto no aspecto geral como no aspecto espiritual, né? A gente, por exemplo, chama os pregadores, chama aquele que pregou para a nossa conversão, chama pai na fé, né?
meu pai na fé, fulano, aquele que começou, aquele que me introduziu na fé cristã. Então, pai aí relacionado a dons. Deus deu a José para interpretar os sonhos de Faraó. Então, assim, que ele tinha um poder, ou seja, Faraó estava nas mãos dele nesse sentido. Ele conduziu espiritualmente a vida de Faraó, conduziu politicamente a vida de Faraó, dizendo o que Deus estava dizendo que tinha, o que significava e o que deveria ser feito. Inclusive, Faraó perguntou o que deve ser feito. Ele disse, você faz assim. Então, pai nesse sentido, ele foi como pai, um orientador. Ele, com os dons que Deus lhe deu, orientou espiritualmente, orientou política e socialmente Faraó. Então, Deus me colocou como pai sobre Faraó por causa dos dons que Deus lhe deu, exercendo autoridade, condução, direção. E, por conseguinte, me colocou pai sobre o Egito, ou seja, ele se transformou e se tornou governador. Agora, exercício de autoridade política. Dons, Deus deu a José dons espirituais e ainda deu um chamado, uma vocação política. Ele se tornou governador. Os que têm uma patente acima são considerados pais. Por que isso? Por causa do 5º mandamento. Porque ele está dizendo assim, trate esse indivíduo como se fosse um pai. O que de maneira básica a gente deve oferecer a um pai e uma mãe? O respeito, a obediência, a submissão humilde, a dependência deles. Então, porque o princípio é esse, tem um ponto de partida, que é o pai e a mãe. A Bíblia pressupõe também que eu posso, como um subordinado, fazer alguma resistência às autoridades sobre mim? Sim. Isso não ser desonroso? Sim. Acho que nós vamos chegar lá quando a gente entrar mais no mandamento, que a gente está só explicando o que significa o título pai e mãe. Mas o mandamento vai desdobrar, vai mostrar que como é a honra e o que é a desonra. Mas mesmo dentro do princípio da honra, por exemplo, um filho pode desobedecer ao seu pai e à sua mãe em algum momento. Se o pai estiver estimulando seu filho para praticar um pecado, principalmente ele estando esse filho estando sobre uma certa autoridade para resistir, um certo poder para resistir ao pai e à mãe, sim. Quando é criança, está totalmente sob a tutela dos pais. Quando você cresce, você já assume sua autonomia como indivíduo, principalmente constituindo família, saindo da casa do seu pai, beleza. Bem, eu quero dizer assim, mas dentro ainda dessa condição, enquanto a criança está sob a tutela do pai, é o ponto. Enquanto as crianças ainda estão sob a autoridade plena dos seus pais, eles podem dizer não em algum momento. Você pode dizer que eles não devem, mas eles falam não o tempo todo com a gente. E quando chega a idade da razão, a minha já está, quando não é só ousadia, mas também faz a gente refletir. Se meu pai, mas eu não acho que é injusto, não. Minha mãe, só não lembra disso, não é injusto, não. Isso que você está me pedindo já não é um abuso. Aí às vezes você dá uma fala, mas não é muito pesado, não. Aí eles fazem muita vez a gente refletir que a gente está abusando da nossa disciplina e volta atrás. Então, assim, como é que os filhos podem dizer não? Apelando para a consciência da autoridade dos pais. Efésios capítulo 6, ele diz assim, vós pais não provoquei a ira aos vossos filhos. Olha aí, eu posso abusar na autoridade como pai, e meu filho, por mais que ele diga assim, eu não vou fazer, mas ele fala de uma maneira que ele desperta a minha consciência para o fato de que eu posso estar abusando como pai e volto atrás. Então, os filhos dizem não aos pais quando eles estão na idade da total submissão, apelando à consciência. Eu posso, como pai, errar na criação, na educação, na orientação, até na hora de disciplinar fisicamente, errar. O que é que eu devo fazer? Que aí que é o que o David Tripp, ele é muito bom nisso, ele vai dizer assim, eu devo, olha o papel que o pai tem. Eu devo, como pai, também ensinar meu filho, minhas filhas, no caso eu tenho 2 filhas, como elas apelarem a mim como pai, a minha consciência, de maneira respeitosa, usando a linguagem que desperta a consciência, mas que não demonstra desrespeito e obstinação. Então até isso a gente tem que ensinar nossos filhos. Como eles apelam a nós numa linguagem que não seja desrespeitosa e nem demonstra rebeldia. Pais podem ser resistidos pelos filhos, sim, porque são pecadores. E a Bíblia, quando ela diz honrar pai e mãe, ela não está dizendo que ele deve obedecer cegamente aos pais. Assim como, por exemplo, o pastor, que a gente deve obedecer o pastor, mas enquanto ele exerce a autoridade debaixo da palavra de Deus. É um limite. Assim também as autoridades políticas. Eu devo honrá-las e respeitar naquilo que é legítimo de sua posição, mas eu posso também resistir e praticar desobediência civil de maneira honrosa e respeitosa, e usando os mesmos mecanismos que a própria sociedade também me dá, as leis me dão, para reivindicar, fazer frente e resistir, principalmente quando essas autoridades abusam de sua posição, dada pela nossa Constituição, dada pelas leis do nosso país, e principalmente pela palavra de Deus. Mas isso, fazendo de maneira respeitosa e usando os meios honrosa pelos mecanismos legais, aí doeu. Mas se viram anarquia e eu preciso defender a minha vida, a minha família e a minha igreja, não tem mais poder, aí você precisa defender as integridades. Virou anarquia. Aí virou bagunça. Virou bagunça é salvar, é proteger os mais vulneráveis. Então, a Bíblia também pressupõe possibilidade de guerra, de defesa pessoal, de entrar em guerras que defendem a honra, a dignidade, as mulheres, as crianças, os vulneráveis. Sim, sim. Principalmente diante de ditadores, diante de abusadores da autoridade. Aí já chegou no âmbito que aquele indivíduo precisa ser resistido.
É outra esfera. Então, tudo dentro de seu grau. A ira, ela pode se tornar pecaminosa. Irai-vos e não pequeis. O de Paulo em Efésios capítulo 4 é que a ira precisa ser vista, tratada como algo que precisa ser dominada por nós. A ira ela pode se tornar pecaminosa. Por que nem sempre a ira é pecaminosa? Porque eu posso me irar de uma maneira correta em relação ao pecado, em relação à injustiça, e expressar essa ira de uma maneira santa, correta. Geralmente a ira pecaminosa ela tem a ver exatamente com o ego ferido, com defesa do próprio brio, do próprio ego, do próprio orgulho, certo? A ira que me move corretamente é aquela que defende a justiça, a verdade e as coisas de Deus. Então, geralmente a ira que me move a me defender a mim mesmo, ela geralmente é pecaminosa. Geralmente é pecaminosa, certo? Nem sempre ela é pecaminosa. Eu posso estar indignado quando a ira é despertada, primeiro, buscar no poder do Espírito Santo controlá-la, me acalmar e tratar a fonte daquela ira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a ira. Ou seja, se uma situação me provocou ira naquele dia, eu não posso deixar passar muitos dias para resolver aquilo. Preciso o mais rápido possível sentar e conversar com a pessoa, dialogar a respeito daquilo. Lembra Mateus 18. Ou seja, se seu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Tratar o assunto, confrontar, falar, eu estou ofendido, eu fiquei chateado por causa disso. Tentar resolver o problema, a situação. Dialogar com vistas a resolver o problema. Porque quando a gente não resolve, a ira se acumula e se torna amargura. A amargura é a ira acumulada. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. A gente já passou o sol, já passou as 4 estações da lua, já passou a primavera, verão, outono, passou tudo e continua ali, amargurado. Ou cínico, hipócrita, na frente finge que gosta, mas detona por trás, tá demonstrando o tempo todo irritação e incômodo com a presença daquela pessoa. Então a ira tem que ser sempre resolvida. Vai na fonte do que provocou a ira. Pede perdão, perdoa, senta para conversar, não deixa ressentimentos se acumular. Se ele se acumular, ou a gente vira uma pessoa irritada e fica irritado não só com quem nos provocou, começa a ficar irritado com todo mundo, ou se torna uma pessoa cínica, hipócrita. Para conversar, não deixa ressentimentos se acumular. Se ele se acumular, ou a gente vira uma pessoa irritada e fica irritado não só com quem nos provocou, começa a ficar irritado com todo mundo, ou se torna uma pessoa cínica. Esse aí mata na unha. E pior, o cínico, ele não só é hipócrita, como também ele mata no silêncio. Ele pode também ignorar o outro. Não briga, não discute, mas lá comigo eu faço de conta que não é ninguém. Já viram essas pessoas assim? Você, por que eu fiz a fulano? Eu pergunto, não me diz o que é que eu fiz. Ressentimento, amargura. Amargura, você não sabe, mas ele acha que você sabe. Mas você muitas vezes não sabe, mas tem ali, um ressentimento. Teu irmão tem uma coisa contra ti. Você sabe, você não sabe o que ainda, vai lá, resolve. Vai lá resolver com ele, deixa aí, vai resolver com ele. Você viu que ele está diferente, senta lá, vai resolver. Tem várias pessoas assim que eu fico orando a Deus. E o que a gente tem que fazer? Olha a Deus para mover o coração seu e da pessoa e preparar os corações, para dar uma oportunidade de resolver, que muitas vezes, gente, senta, conversa, resolve, mas não quer sentar, não quer resolver, fica lá, aquilo que você sabe que tem uma pedra entre vocês, tem um negócio entre vocês, mas você não sabe dizer o que é. A pessoa mudou. Não é a mesma pessoa, mas não diz a você. Aí você ouve falar, pior coisa que tem, ouve falar, fulano diz, parece que tem uma coisa, mas não sabe, não senta. É o pior que tem, aí a fofoca de Satanás, aí é pior. Melhor orar, pedir a Deus, Senhor, me dá bom tempo para eu chamar fulano, mas sentar, conversar, e ele poder dizer o que é, que situação é, o que foi que eu falei, fiz, alguma situação que magoei. Quando a gente mente, a gente precisa criar um monte de mentira para sustentar ela. É um negócio terrível. Então, a ira é a mesma coisa, não acumula ela não. Chegou a ira, aí muitas vezes, mas na hora ali, o pastor está com raiva, aí vai falar, não, tudo bem, no calor da ira, no calor da raiva, você não fala. Para, toma um copo de água, dá 10 pulinhos, faz academia, faz uma caminhada, vai lá, dá um soco na cara dos bonecos, né? Vai lá, faz uma caminhada, bota a energia para fora, depois senta, calmo, conversa, tá? Mas não deixa acumular não deixa passar muito tempo não, que o negócio vai degradar. Paulo chamando os crentes, aqueles que foram alvos da sua evangelização, de filhos, né? Eu sou como pai espiritual de vocês. Acho que esses textos foram suficientes para a gente ver que o título, o termo começa aplicado aos pais biológicos, aos nossos pais, e se estende aos mais velhos e aos que exercem autoridade sobre as nossas vidas. Então, ponto de partida é o pai e a mãe. Então, o que é honrar ao pai e à mãe? Esse honrar ao pai e à mãe, de alguma forma, dependendo do nível do relacionamento, também se aplica às outras esferas de poder. Pelo menos naquilo que é básico, o respeito e a obediência, naquilo que é legítimo da posição daqueles indivíduos. No mais, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente continua, se Deus nos permitir e nos der vida.